Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Juliana. Boa noite, Marco. Vou esperar uns minutinhos para o pessoal ir entrando e a gente já começa o nosso bate-papo. Boa noite. Boa noite, Najara. Oi, Indira. Boa noite. Vou esperar uns minutinhos para a gente começar, como o Pedro me solicitou. Todos me ouvem bem? Que bom. Oi, Tamires. Ei, Carol, Janine. Ei, Bruno. Boa noite. Me ouve bem? Bom, pessoal, eu vou começando então o nosso bate-papo. Queria dizer que para mim é um grande desafio, né, tá aqui conversando com vocês nessa experiência. Comentava com alguns colegas que uma coisa é a gente interagir com outras pessoas no YouTube, né, e outra coisa é a gente ter esse desafio grande aqui de falar para pessoas tão capazes, tão competentes. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente essa oportunidade de ter essa experiência. Agradecer a Exclusive, agradecer ao Marco Paulo, né, uma pessoa que eu venho me relacionando cada vez mais aí, venho me surpreendendo muito com o ser humano que ele é, um ser humano de uma generosidade enorme, né, e isso de fato traz um grande diferencial para a Exclusive, né, e toda a parceria que a gente vem construindo aí ao longo do nosso trabalho juntos. Queria agradecer também a Janine, a Vânia e a Carol, né, que são pessoas da Exclusive, né, que estão diretamente lá conosco na CRH todos os dias e são nossas grandes parceiras, né. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariana Moura, sou mineira de Belo Horizonte, tive a felicidade de manter minha base aqui em Minas, apesar de trabalhar fora aqui de Minas Gerais e também até fora do país, mas tive a felicidade de poder manter a minha base aqui. Bom, sou de uma casa de 4 mulheres, sou a segunda filha, né? Todos nós lá em casa somos bastante unidos, estamos vivendo um desafio enorme nessa pandemia da gente ficar distante um do outro, mas eu acho que esse é um desafio que está todo mundo vivendo. Comecei minha carreira profissional aos 17 anos, nessa época eu fazia direito ainda e comecei a minha experiência profissional na indústria automobilística, depois fui para a indústria de bebidas, onde eu aprendi bastante e depois dessa experiência na Coca-Cola, na indústria de bebidas, eu fui para o segmento mineiro-metalúrgico, onde me estabeleci como profissional. Então trabalhei em empresas de mineração e siderurgia, trabalhei com minério de ferro, com ouro, com carvão e mais recentemente nessa experiência na indústria de base, aí na indústria de infraestrutura, na CRH, que é um grande projeto, é um prazer enorme fazer esse projeto, né? E eu estou há aproximadamente 2 anos e alguns meses à frente da área de recursos humanos, né? Então tem aproximadamente 20 anos que eu atuo na área de recursos humanos
Eu tenho uma felicidade enorme de trabalhar nessa área, né, de ter a oportunidade de fato de contribuir aí com o crescimento não só dos negócios, mas das pessoas, né? Eu acho que isso é o mais legal aí dessa oportunidade que a gente tem em atuar dentro das empresas. Bom, eu fiquei pensando muito, discutir um pouco com o Marco, né, sobre o que nós poderíamos falar um pouco, e eu decidi trazer um pouco esse tema de aprendizados contínuos, né? Aprendizados contínuos porque nós estamos vivendo uma situação que tem nos colocado diante de muitas incertezas, de muitos novos aprendizados. Eu quero já de antemão dizer que não tem receita de bolo por aqui, né? Tem só uma pessoa vivendo uma experiência, assim como vocês aí, e tentando buscar os caminhos, reconstruir os caminhos, aprender a aprender novamente, né? Então, é difícil estar desse lado de cá, né? Com a sensação de que eu posso saber mais do que outras pessoas. Então, não. Já queria já de cara, de certa forma, desmistificar um pouco isso, que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos tentando construir a nossa história. Por isso eu queria que a gente fizesse um breve recorte assim, né, na história, e que a gente pensasse no antes da pandemia, né? No antes do Covid aí nas nossas vidas. Vamos pensar lá, logo depois do carnaval, onde a gente estava escutando essa coisa de Covid lá na China, lá longe da gente, né? E de certa forma isso ainda não nos tocava como hoje nos toca. Bom, lá atrás nós já sentíamos uma grande necessidade de revisitar um pouco a nossa atuação enquanto recursos humanos, prestando serviço aos negócios das empresas de maneira geral. Então a gente já falava lá atrás que ao invés de um trabalho por toda a vida em uma empresa, as pessoas já estavam buscando experiências e jornadas um pouco mais curtas. Lá atrás nós também já falávamos que ao invés de salários e planos de carreira, as pessoas estavam buscando experiência dentro das organizações. Que ao invés daquele trabalho de 8 às 18, o trabalho se tornou a qualquer hora e qualquer lugar, né? Ao invés da gente ficar focado no desenvolvimento das fraquezas das pessoas, a gente estava tentando se voltar para o desenvolvimento dos talentos e das fortalezas das pessoas. Ao invés de tempo na empresa, a gente já estava tentando buscar entender que o que realmente tinha valor era o impacto que as pessoas geravam nas empresas e nos negócios, independente do tempo em que elas estavam conosco. Estávamos tentando abandonar as nossas organizações altamente verticais e lentas e tentando construir organizações horizontais e ágeis. Ao invés de buscar talentos só locais, a gente também já vendo a necessidade, a oportunidade de buscar talentos em qualquer parte do mundo. Ao invés de eu trabalhar dentro de uma simples descrição de cargo, a ideia é da gente trabalhar além da nossa formação, além do nosso currículo, além do nosso cargo. E as áreas, de certa forma, áreas de recursos humanos, tentando se reinventar e dar celeridade a essa transformação, e de repente vem uma pandemia global, né? E aí a gente, de certa forma, não pode olhar para essa crise apenas como uma crise na área da saúde. É claro que é uma crise na área da saúde e que vem exigindo de todos os profissionais, sejam eles profissionais da saúde ligados diretamente ao problema, mas todos os profissionais das empresas. E eu acho que essa crise, ela vai muito além, ela não é só na saúde global, né? Eu acho que essa é a primeira reflexão e esse é o primeiro aprendizado contínuo que eu gostaria de convidar vocês a refletir comigo. De certa forma, essa crise faz com que a gente tenha necessidade de reaprender a fazer coisas que já estavam no piloto automático. Piloto automático. Tantas coisas que nós fazíamos no piloto automático. Eu acordo de manhã, eu tomo meu banho, eu vou para o meu escritório, eu monitoro a minha casa e o meu filho pelo telefone, eu resolvo 8.000 coisas, eu vou na academia, eu vou na padaria, eu vou no supermercado, e tantas coisas no piloto automático tiveram que ficar de lado. E aí, né? Tantas coisas que eram importantes e essenciais nós não podemos mais fazer.
A gente vivia dentro de uma cultura de um consumismo tão forte e a gente criou uma relação com o tempo que realmente nos levou a deixar coisas importantes para depois. Isso dentro das nossas próprias vidas, isso dentro das organizações. Eu trouxe um breve poema para a gente refletir sobre isso. E o autor é desconhecido, eu não consegui encontrar o autor desse poema, mas ele é bem pequenininho e faz a gente refletir sobre isso. Abre aspas. Depois o café esfria. Depois a nossa prioridade muda. Depois o encanto se perde. Depois o cedo fica tarde. Ah, depois tanta coisa muda. Quando você vive para o depois, você pode perder grandes momentos, grandes experiências ou pessoas e o pior, os melhores e maiores sentimentos que podemos viver. Então é um pouco desse aprendizado contínuo que é o mais importante da gente buscar essa reflexão e esse entendimento. Mas vamos voltar um pouquinho para o mercado de trabalho, para as nossas empresas, para a nossa vida frenética, né, em que a gente acreditava viver, né, tão importante, tão essencial. Se a gente parar para pensar, pessoal, a digitalização que a gente se vê no meio dela, nesse momento, em pleno 2020, ela já está nas nossas vidas, né, desde 1995. Mas nos últimos 3 meses a gente sentiu de fato o que é a necessidade de eu, na marra, me digitalizar a relação escolar dos nossos filhos, digitalizar a nossa relação com a maneira com que consumimos. Isso muda completamente a lógica das coisas. E a gente se vê diante de algo tão real que as empresas precisam, de certa forma, enfrentar e encarar para que consigam ter mais tranquilidade na hora de tomar as decisões de negócio. A transformação digital é um processo urgente não só nas organizações, mas nas pessoas, né? E aí a gente se vê diante de algo que eu converso muito lá na empresa e as pessoas que trabalham comigo já me ouviram muito falando sobre isso, né? Sobre a impermanência das coisas, né? Como que da noite do dia a gente vê a nossa vida virada de cabeça para baixo, né? A gente vê as nossas casas se transformando em escritórios, salas de aula. A gente nunca passou tanto tempo como agora. As relações que realmente vão durar e ficar são aquelas que têm vínculos, né? E será que de fato a gente construiu esses vínculos ao longo das nossas vidas? Hoje eu brincava com o meu filho tem 16 anos, o Caio. E o Caio, eu falei, filho, você já parou para pensar que a gente nunca passou tanto tempo juntos como agora? Aí ele falou, não, mamãe, quando eu nasci a gente passou. E de fato, ele me viu, ele cresceu me vendo trabalhar. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos buscar fazer dentro dessa proposta de aprendizados contínuos. Como que a gente reestabelece a relação com as pessoas queridas, como a gente constrói um ambiente de harmonia dentro de um momento como esse em que a gente está diante de um isolamento social. E o que o mercado de trabalho tem a ver com isso, Mariana? Tem absolutamente tudo a ver com isso. Porque a gente teve que experimentar também na marra a história do trabalho remoto, do home office, que tantas empresas ainda estavam patinando, inseguras, sem saber como fazer, sem saber como colocar em prática. E de repente, todo mundo em home office. Tivemos que rapidamente restabelecer termos, contratar questões com as pessoas, levar a infraestrutura para dentro da casa das pessoas, né? Eu me lembro na segunda semana de março, quando de fato nós decidimos colocar todas as nossas pessoas que tinham condição de ficar em isolamento, nós fizemos uma operação de guerra, contratamos van, colocamos cabeamento na casa das pessoas que não tinham condição, nem todo mundo tinha um notebook para colocar debaixo do braço, então levamos os desktops para as casas das pessoas. E aquele medo, aquele frio na barriga, né, de falar, meu Deus, será que vai dar certo? Como que vai ser o mês que vem? Nós somos uma empresa que vendemos cimento, né, aqui no Brasil. Como é que nós vamos vender remotamente? Tem uma notícia para dar para vocês. Deu certo. Deu certo. O trabalho remoto deu certo. E ele ainda se mostrou ainda mais produtivo.
mais contínuo e com melhores resultados. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar de uma maneira impressionante, né? E aí, gente, nós realmente temos que cuidar dessa coisa do trabalho remoto. Nós temos que ajudar as nossas pessoas a entenderem que a rotina precisa ser reinventada. Não é porque eu estou em trabalho remoto que eu não saio da frente do meu computador. Ontem o meu colega Marco Aurélio Vidal fez uma reflexão em relação a gente focar em pequenas metas, a gente ter pausas, a gente saber começar e terminar. E o aprendizado contínuo em relação ao trabalho remoto tem muito a ver com isso. Tem a ver com essa capacidade que nós temos de saber começar e saber parar. E nós precisamos ajudar as pessoas da nossa organização a saber começar e a saber parar, para que justamente a busca da produtividade dos melhores resultados, eles sejam extraídos na sua máxima, porque senão as pessoas vão começar a adoecer. E já temos muitos motivos para adoecimento ao nosso redor, adoecimento físico, adoecimento mental. A competência que falávamos tanto do próximo século, né, que já estamos vivendo ele está diretamente ligado à nossa capacidade de desaprender as coisas que nós aprendemos, de reaprender e finalmente a gente aprender a aprender. Bom, pessoal, esse não é um exercício tão simples, não é um exercício tão fácil, porque o exercício de desapego requer muita humildade de nós seres humanos. Humildade para saber que precisamos aprender coisas novas. Que o sucesso que nos trouxe até aqui não é uma receita de bolo que vai nos levar para frente. Que de repente a gente se vê numa situação onde a nossa complexidade de vida mudou de maneira exponencial e nós precisamos responder, porque as nossas organizações precisam sobreviver, as nossas pessoas precisam de ajuda, né, de consolo, de conversa. Então, às vezes às vezes não, todos os dias eu falo com o meu time, mas a gente tem uma reunião semanal que de vez em quando eu falo, hoje nós não temos pauta para essa reunião. Queria só olhar nos olhos de vocês, queria saber se vocês estão bem. E eu tenho, de fato, buscado incentivar isso junto à nossa liderança, que a nossa liderança possa exercitar essa aproximação, essa proximidade com as pessoas mesmo a gente estando longe. Esse é o maior benefício das lives, as lives aí dos cantores, dos artistas, das pessoas, dos amigos, do happy hour, né, no final do dia. As lives esquentam um pouquinho, trazem um pouquinho de calor para esse momento em que a gente está vivendo, em que a gente está isolado socialmente. Bom, e se a gente pode falar de aprendizado, eu separei alguns bullet points aqui especificamente da minha área de atuação, de recursos humanos, mas que eu tenho certeza que podem trazer também benefícios aí para todas as áreas, né? Para todos os profissionais. Então, vamos lembrar, focar em pequenas metas, fazer pausas, saber a hora de começar e terminar, autocuidado, ter o autocuidado com a gente. Eu escutei uma pesquisa essa semana que disse do aumento do consumo de bebidas alcoólicas durante esse processo de isolamento social, o aumento do sedentarismo, né, e dos problemas, obviamente, de saúde mental, pessoas deprimidas, pessoas com dificuldade de lidar com esse isolamento. Então, é extremamente importante a gente pensar no autocuidado, né? E a gente de fato buscar ter uma disciplina com a gente tentar se manter um pouco mais ativo, com a gente cuidar da nossa alimentação, com a gente cuidar para que os excessos não entrem na nossa vida, porque de fato a gente acaba descontando na comida, descontando na bebida, né? Essas ausências, esses vazios que estão dentro da gente. Eu tenho tido cuidado de estudar algumas práticas diferentes, até para sair da minha própria zona de conforto, e eu tenho estado em contato com a aromaterapia, a utilização de óleos essenciais para uma medicina alternativa dentro de casa, e de fato tem sido uma surpresa maravilhosa nesse sentido. Então, o autocuidado é fundamental para que a gente consiga atravessar essa jornada e sair bem mais fortes lá na frente, né?
Quem trabalha comigo aí também, quem me conhece, sabe que a gente trabalha 4 aspectos do desenvolvimento humano, né, das pessoas. O primeiro desenvolvimento é o cognitivo, é o mental, é aquele que é mais tático, né, e mais percebido, que foi tão valorizado, né, na vida profissional das pessoas. Mas tem outros 3 aspectos que eu trago dentro dos planos de desenvolvimento e provoco, né, o meu time, me provoco no meu desenvolvimento, que é a nossa inteligência emocional, o nosso equilíbrio físico e a nossa espiritualidade. Então, nós não somos seres parciais, nós somos seres integrais dentro de uma organização e precisamos cuidar de todas essas dimensões para que a gente fique firme. Somos humanos, temos dias bons e ruins, temos dias mais fáceis e dias mais difíceis e todos nós somos assim, né? Esse processo de adaptação, de ter que aprender fazendo, né? De fato o novo normal. Agora, que normal é esse? A gente está ouvindo muito falar sobre isso, né? O novo normal, mas a gente não sabe exatamente que normal é esse, né? Nós estamos construindo esse normal e sem dúvida nenhuma nós vamos ter novos hábitos, novos comportamentos, não só dentro das organizações, mas fora delas. Por quê? A coisa de usar máscara, de cuidar da asepsia dos lugares, do distanciamento, da gente não mais apertar as mãos, da gente não mais abraçar as pessoas, né? Isso não é sobre só nós mesmos, é sobre todo mundo, né? É sobre o nosso olhar coletivo em contribuir para que a gente consiga vencer essa pandemia, não é isso? Então, a gente de fato precisa ampliar o nosso olhar da perspectiva individual para uma perspectiva mais coletiva, dentro das organizações, fora das organizações, não é isso? Então, o primeiro aspecto que eu trago a partir desta reflexão é a nossa atuação em saúde ocupacional dentro das organizações. Esse é um assunto valorizado dentro das organizações, até porque está diretamente ligado às pessoas, certo? Mas nós ainda somos parte de uma cultura que tem uma baixa percepção de risco, que se previne muito pouco. A gente é muito mais do remédio, a gente é muito mais do procurar o médico depois que eu adoeço, de procurar o pronto atendimento depois que eu adoeço, do que ter um olhar holístico e preventivo sobre a minha saúde, né? E por isso a importância daquele pilar do desenvolvimento, que é o pilar físico. E eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia a essa loucura que a gente vive hoje em dia, de padrões estereótipos que eu tenho que perseguir. Não, né? Eu estou falando da nossa integridade física em relação à prevenção, né? A prevenção, ela está diretamente ligada ao resultado da organização, a nossa contribuição para a sustentabilidade de uma organização. E a gente ainda exercita pouco, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um legado e um aprendizado importante que o Covid-19 traz para a gente. Então aqui eu estou tentando trazer uma perspectiva de um copo meio cheio. Num momento tão difícil em que a gente olha o copo meio vazio, olhar esse copo um pouco meio cheio tem a ver com a gente reconhecer os legados que essa pandemia traz pra gente e os aprendizados que nós precisamos ter continuamente a partir de agora, não é isso? Bom, por que eu trago a saúde ocupacional como um ponto alto? Porque os desafios vão mudar. Não basta mais só a gente fazer saúde ocupacional como a gente fez até hoje, né? A gente vive uma nova realidade. Pensem comigo, todos nós que estamos isolados em casa, hoje fazemos as nossas atividades laborais através do computador. Então eu começo uma rotina mais ou menos às 7h30 da manhã e vou também a uma rotina até às 19, 20 horas talvez. No início a coisa estava um pouco mais intensa, porque estava todo mundo tentando colocar esse trem, né, no trilho, né, e não estava conseguindo, e a gente se via trabalhando 14, 15 horas, né, não conseguindo às vezes nem atender um telefonema.
E aí, gente, a gente lida com um tipo de adoecimento diferente do que a gente lidava dentro das organizações, né? Então, as pessoas que ficam muito tempo conectadas e que participam de reuniões com muitas pessoas, às vezes, aí fica a nossa tela do computador, um monte de janelinha na nossa frente. O nosso cérebro, ele precisa codificar toda aquela informação. E dependendo do tempo que a gente passa nessa de codificar não só gestos, olhares, palavras, corpo, sensações e até mesmo a respiração das pessoas, o nosso cérebro percebe, isso leva a uma fadiga mesmo, né? E aí eu estava lendo uma reportagem na semana passada na Veja que falava exatamente sobre isso, sobre uma síndrome de cansaço virtual, né? Eles estavam chamando de Zoom fatigue, né? Fazendo alusão ao Zoom, que é um dos aplicativos mais famosos aí de teleconferências, mas esse estresse que o nosso cérebro é levado para poder decodificar tanto estímulo simultâneo. Então, como é que nós, responsáveis pela saúde ocupacional das organizações, vamos ajudar as pessoas a não irem para a exaustão, para o limite das coisas, né? Então, saber a hora de começar, saber a hora de parar, e a gente precisa exercitar isso, né? Mudança de hábito tem a ver com disciplina, né? Então tem a ver com eu fazer de maneira repetida até aquilo entrar no meu hábito de vida novamente, porque senão nós vamos viver profissionais amplamente adoecidos mentalmente por essa nova experiência, até porque o trabalho remoto ele não vai acabar assim que a gente encontrar uma vacina ou um fármaco que nos leve a uma tranquilidade maior de voltar às nossas vidas. As nossas vidas não serão como antes. Então, nós vamos precisar ser muito mais disciplinados em relação ao saber começar e saber parar, porque senão nós vamos entrar nessa exaustão, nós vamos para esse limite desse cansaço. Como é que eu paro? Como é que eu descanso? Né? Então, às vezes, o livro pode ser uma companhia no final do dia. E a gente tem visto várias coisas, até que já estavam numa tendência de serem descontinuadas, voltando para a vida das pessoas, não é isso? Bom, então a gente pode ver até uma inversão da digitalização para que a gente de fato consiga desligar e parar. E, mais uma vez, nós das organizações precisamos ter atenção a isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês é essa atenção ao trabalho de autogestão da saúde e prevenção dentro da saúde ocupacional das organizações. O segundo ponto, que também tem a ver com o nosso trabalho de recursos humanos, é o campo da responsabilidade social. Esse, para mim, é um pilar fundamental e importante dentro de uma estratégia de recursos humanos para uma organização. Porque uma organização, ela é muito mais do que uma organização, né? Ela gera impacto onde ela está, positivo e negativo, ela tem uma corresponsabilidade com a sustentabilidade dos locais onde ela atua, ela tem uma série de seres humanos que compõem essa organização, então a organização ela é viva. E o processo de responsabilidade social é um processo que nós também precisamos exercitar enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto empresa. No mundo da Covid-19, a gente já sabia, antes da Covid-19, a gente já sabia dessa importância. Mas eu acho que esse momento onde a gente sai do piloto automático, a gente é obrigado a parar, esse olhar coletivo sobre o mundo se torna mais vital para a sustentabilidade das empresas. A gente tem assistido aí nos telejornais, né, as empresas que têm contribuído diretamente para a sociedade com doação, com trabalho, com uma série de iniciativas que tem a ver com a gente cultivar o olhar coletivo na busca da sustentabilidade da nossa atuação no mercado de trabalho. Nós, seres humanos, somos seres gregários, seres sociais, isso é indiscutível, fato, mas que nunca fomos, antes da Covid-19, tão individualistas e tão egocêntricos, a ponto de termos dificuldade de fato, ir para esse olhar coletivo. E esse também é um legado, e este também é um aprendizado contínuo que o Covid-19 deixa pra gente.
Basta eu abrir a minha janela e olhar os profissionais que estão lá fora trabalhando, recolhendo lixo, varrendo a rua, cuidando da cidade pra gente. Nessa semana de frio, quantas pessoas não estão passando as noites nas ruas? Então basta eu olhar para minha janela que eu consigo enxergar o mundo de uma maneira diferente. Bom, o vírus nos parou, nos mostrou mais do que nunca que isso tem que ser muito mais do que uma tendência, muito mais do que um discurso legal para eu postar no meu LinkedIn, uma atitude de vida. A gente ser responsável pelo mundo em que a gente mora, em que a gente vive. Essa é uma pandemia global. Este é um problema de todos nós, da humanidade. Então a coisa do usar máscara ao sair de casa, redobrar nossa atenção com a asepsia, como eu disse, não é só mais uma decisão sobre nós mesmos, é uma decisão sobre o coletivo, ok? Então falamos de saúde ocupacional, falamos de responsabilidade social. O terceiro legado e aprendizado contínuo que eu queria trazer para vocês é em relação às mudanças físicas, né, das empresas. Afinal de contas, a gente constatou que a gente não precisa mais das megas estruturas físicas, né, dos nossos escritórios enormes que eram tão fundamentais para gerar interação, colaboração e produtividade. A coisa está acontecendo e as pessoas têm se mostrado colaborativas e produtivas dentro de suas próprias casas. Então, pessoal, a verdade é que a gente está muito melhor nesse quesito, né? E também esse é um legado e esse é um aprendizado contínuo. E aí, gente, quem for mais ágil nessa história vai saber aproveitar melhor desse legado. Porque não se trata só como uma oportunidade de reduzir custo. Ah, então agora eu vou entregar o meu escritório porque eu tenho uma oportunidade de contribuir diretamente para o SG&A da minha empresa. Esse é um olhar muito limitante sobre isso. Nós estamos falando aqui da gente reescrever a maneira com que a gente relaciona com as pessoas e essa relação com a oportunidade de ser muito mais pautada pela relação de confiança, uma relação muito mais madura e adulta com os colaboradores da nossa empresa. Então não é só uma questão de reduzir custo, é uma questão da gente de fato propor novos modelos, né? E a gente tem tentado fazer isso dentro da nossa experiência lá na CRH. Eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo e aí quem me ajuda a cuidar dessa parte de facilities é a Fernanda Camilo. Eu falo, Fernanda, nós temos que partir de uma página em branco. Não adianta mais a gente pegar um fio da meada de como a gente fazia antes, né? Pra gente de fato propor às pessoas algo que faça sentido para elas nesse mercado de trabalho, nessa relação com as empresas, assim que a gente conseguir voltar e construir de fato esse novo normal. Então lá na CRH a gente tem tentado classificar o nosso público, né? Então classificar o nosso público por região, classificar o nosso público por aquelas pessoas que são mulheres e mães e que moram sozinhas e que não vão ter condição de deixar os seus filhos porque as escolas não vão voltar imediatamente. Pensar em deslocamento. A gente tem estudado experiências de empresas, por exemplo, a XP anunciou recentemente que ela vai ficar em trabalho remoto permanente e que vai contar com espaços menores de apoio às pessoas. Então a gente tem estudado bastante os cases. Acho que nós ainda não estamos completamente prontos para voltar, ainda podemos esperar um pouco mais e proteger e preservar as nossas pessoas, né? Então, esse é também uma experiência que a gente tem vivido. Essa questão das facilidades, das estruturas físicas e como é que a gente vai funcionar a partir de então. Bom, o outro legado que eu queria discutir com vocês, né, e que tem a ver também com essa construção que a gente tem vivido hoje em dia, é que a relação de trabalho precisa mudar. Não adianta mais a gente ficar pautada nessas relações apenas seletistas, em que a pessoa precisa ficar 5, 10, 20, 30 anos dentro de uma organização. De fato, a gente precisa pensar que a pandemia também nos traz aprendizados e nós precisamos rapidamente entender aonde nós precisamos atuar nesse campo. As medidas provisórias que surgiram, né, motivadas pela pandemia, pessoal, elas às vezes valeram muito mais do que a arrastada reforma trabalhista que levou tanto tempo para ser aprovada, né? As relações mudam,
elas se tornam mais curtas, mas mais intensas. Eu posso ter mais de um vínculo empregatício, eu posso me conectar e me desconectar de projetos, né? Isso faz com que as oportunidades no mercado de trabalho se ampliem enormemente. Eu não preciso mais me mudar para uma outra cidade para participar de um determinado trabalho, não é isso? Bom, uma outra reflexão que eu trago para vocês é no campo do recrutamento e seleção. Nós não vamos mais recrutar como a gente recrutava antes, processos longos, extensos, com 1 milhão de etapas, não é isso? A inteligência artificial, as entrevistas presenciais, são todas questões que precisam ser repensadas nesse legado de um novo mercado de trabalho que se constrói e está emergindo a partir dessa experiência. Então, de fato, eu vou poder contratar um funcionário, um colaborador, um colega que está, às vezes, em outra cidade, às vezes está em outro país e tem condição de me ajudar num determinado tempo, num determinado projeto, com uma determinada demanda. A parte de treinamento e desenvolvimento. Bom, todo lugar é lugar para desenvolvimento. Eu acho que essa frase resume um pouco a mudança essencial nessa parte de capacitação, né, de desenvolvimento. Plataformas digitais, o ensino à distância, que já estava até sendo esquecido pelos RHs, as plataformas de learning, né, já não estavam mais servindo mais como norte para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a amplitude da capacidade de trocar experiências, de fato a gente aprender com os outros, da gente aprender com o que está disponível para a gente, né? Então, aquela regrinha que a gente usava no passado, né, de 70% do aprendizado on the job, contínuo, trocando, conversando, eu acho que isso vem à tona, né? E as plataformas digitais que vêm dentro do processo de sistematização de conhecimento. A educação é um campo que demora a reagir, né? A gente vê quem tem filho, quem está passando aí pelas essas coisas das aulas online, das crianças tendo que passar por essa experiência de maneira até forçada, né? Porque não tem outra forma de fazer nesse momento. A gente vê que a educação demora um pouco para reagir. Mas nós temos que pensar que não é só a educação formal, não é só a sala de aula que desenvolve e forma, né? É de fato a gente entender que cada experiência, cada troca, cada live, cada curso de curta duração que eu faço, os próprios cursos de longa duração, como os mestrados, os doutorados que continuam acontecendo, são formas de aprendizado e desenvolvimento. A gente construiu lá na CRH Brasil um book de plano de desenvolvimento, de construção de plano de desenvolvimento, e o que eu queria deixar para vocês, porque o nosso tempo é curto, tem muita coisa para a gente dividir, é que eu entendo que cada vez mais o processo de capacitação e desenvolvimento, ele é individualizado, ele é construído para os indivíduos e não para o coletivo. Ok? Mas a gente pode explorar isso depois com mais detalhe. Outro legado que eu queria trazer como provocação, a gestão de benefícios. Pessoal, não dá mais para a gente propor como a gente propunha antes, a gente ficar extremamente amarrado nas legislações, nas negociações sindicais, apesar da gente saber da importância dessas figuras dentro das organizações. Mas daqui a pouco eu não tenho mais que oferecer um vale alimentação para as pessoas, eu tenho que oferecer um vale internet para turbinar a infraestrutura delas dentro de casa e ela ter condição de alguma forma trabalhar remotamente, né? Então, na gestão de benefícios, eu vou pela linha da flexibilidade, da gente pensar formatos que tornam essa questão mais flexível dentro das organizações. A remuneração, né, pessoal? A remuneração nem se fala, é uma área mais cartesiana, em que tem as coisas mais pré-formatadas, as descrições de cargos, as avaliações de cargo. Nós vamos precisar virar essa área de cabeça para baixo, né? Essa área vai ter que ter como palavra de honra flexibilidade. Flexibilidade para, de fato, conseguir se adaptar
às novas necessidades e às novas demandas. Esse formato plug-in, plug-out, onde as pessoas têm relações mais curtas com as organizações, como é que nós vamos remunerar as pessoas, né? É por projeto, é por hora, é por dedicação, quais são os indicadores, atuação por projeto, eu acho que é uma grande tendência também, né? E a possibilidade da gente ter mais de um vínculo simultaneamente com as organizações. Outro ponto importante é a comunicação. As pessoas, as nossas pessoas querem serem tratadas com respeito, transparência e posicionamento. Pessoal, dar notícia boa é muito legal, mas dar notícia ruim também é importante, porque elas fazem parte das histórias das organizações. Então, transparência é um ponto muito importante, ainda mais num momento como esse, de tanta incerteza, de tantas coisas que a gente ainda não consegue responder. Então, muito mais do que uma comunicação muito bonita e bem diagramada, é a proximidade, é o olho no olho, é a gente de fato conseguir conversar com as pessoas na medida certa. Tá todo mundo sendo bombardeado com perguntas, bombardeados com excesso de informação que às vezes nos levam para um lugar do cansaço e da ansiedade. Então, nós, líderes, precisamos de fato saber a dose certa, né, em relação ao processo de comunicação assertiva, simples, ágil e empática, onde eu de fato consigo me colocar no mesmo lugar que as pessoas. Outro legado que eu trago para vocês, e o tempo passa muito depressa, é do entretenimento, que também faz parte do nosso trabalho dentro das organizações. O mundo de fato está em movimento, né? Os atendimentos personalizados, aí a gente tem um processo de ergonomia dentro das organizações, a gente está meio que criando uma relação um pouco mais horizontal com o mercado na forma de consumir, porque nós precisamos fazer isso, né? De certa forma, os ambientes perderam os muros, essa coisa da digitalização permitiu com que tudo acontecesse dentro das casas das pessoas, né? Isso vale também para o que a gente oferta para os nossos colaboradores, os nossos empregados. Então, muito mais do que os brindes, que são muito legais, que a gente adora confeccionar, as festas de final de ano, nós vamos precisar, de fato, nos reinventar nesse momento, não é isso? Um mundo de possibilidades diante dos nossos olhos. O copo meio cheio, minha gente, não o copo meio vazio. Se eu começar a olhar esse copo meio vazio, realmente a coisa se torna muito difícil. Cabe na humildade para reconhecer que a gente precisa se desapegar, aprender e criar e co-criar. Mas, acima de tudo, entender que precisamos ser diferentes. Precisamos reconhecer o que realmente tem valor dentro das organizações, dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas. Há uma verdadeira mudança de hábito, motivada pela nossa revisão de valores ou a gente tentando se reconectar com os nossos próprios valores, desligando um pouco aquele piloto automático lá atrás e entendendo o que de fato a gente precisa construir dentro das organizações. E o futuro? Os planos de retomada, quando voltar, onda 1, onda 2, onda 3, decretos. Eu falo com o meu time também semanalmente um pouco sobre isso. A gente não tem uma data, 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, ainda não sabemos. Precisamos estar prontos e precisamos, de fato, nos debruçar nesses aprendizados contínuos, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Assim como nós precisamos ir para dentro das nossas casas, a gente precisa fazer o movimento inverso. Bom, pessoal, a gente está falando de um mundo com muito menos contato físico. Um mundo onde saúde e bem-estar se torna uma grande tendência. Prevenção, autogestão da saúde para a sustentabilidade das organizações. O nosso consumismo sendo completamente revisitado. Foco em produtos essenciais. Essa é uma outra grande tendência desse futuro, desse novo normal que a gente ainda não conhece bem. Novas formas de trabalho, trabalho remoto, a mobilidade, ter mais de um emprego. O ensino híbrido, né? A importância da gente olhar para o processo de desenvolvimento e capacitação nos conteúdos digitais, no ensino à distância, e que a gente precisa de fato resgatar um pouco esse legado que já estava um pouco se perdendo em relação às plataformas de ensino dentro das empresas.
as lives como proximidade, produção de conteúdo, generosidade, transmissão ao vivo como alívio social. Essa é uma grande tendência que não tende a diminuir e é também uma grande forma de ensinar e absorver conhecimento. Fora isso, o e-commerce, o delivery first também como grandes tendências, não é isso? Adultos assumindo novos papéis dentro das casas, então as pessoas estão 24 horas por dia, 7 dias da semana juntas dentro de suas casas, emergindo uma nova ordem. Então, a partir dessa semana, filho, a sua responsabilidade de tirar o lixo de casa, a sua responsabilidade em arrumar a sua cama, quem sabe não é hora da gente reconstruir esses ensinamentos que nós tivemos lá quando éramos crianças e que talvez a gente não conseguiu por causa da correria, por causa do piloto automático, ensinar aos nossos filhos, ou porque a gente tinha quem fizesse por nós dentro de casa. E nós não temos mais, não é isso? A família em primeiro lugar, seja qual for o formato da sua família, este, de fato, é o que deve ser colocado em primeiro lugar na vida, na nossa vida, não é isso? Bom, a divisão etária do trabalho muito menos significativa, a transformação da atração, né? De fato, para que a gente possa olhar para os profissionais e para as contribuições, o impacto que elas têm nas organizações, muito mais do que uma folha de papel, que é um currículo, né? Muito mais pela idade, pela qualquer outra coisa que diferencia as pessoas, mas pela contribuição que aquela pessoa tem no que a gente precisa. A fuga, de fato, e a fuga dos limites do cansaço, que a gente falou muito no início, né? E a busca por alívios mentais e a digitalização da comunicação como, de fato, a gente precisa enfrentar. O velho RH, pessoal, que já estava velho antes da pandemia, se tornou ainda mais velho agora. E eu sou uma apaixonada pela minha área, mas também sou uma grande crítica da minha área. E essa crítica vem no sentido de vamos ressignificar, vamos buscar uma nova atuação. Por isso, reinventem-se, sem medo de reconhecer que não sabemos todas as respostas, porque nós vamos construir essas respostas juntos. O olhar coletivo que vai nos tornar muito mais fortes. Bom, falei muito. Fico querendo aqui olhar os comentários, não é isso? Nós temos, imagino, mais 13 minutos juntos, o tempo é curto. Eu gostaria muito de poder interagir com vocês, talvez vocês podem me mandar as perguntas por e-mail. O meu e-mail é marianamabreu@hotmail.com, marianamabreu@hotmail.com. Eu vou ter um prazer imenso em poder responder vocês, um prazer imenso em poder interagir com vocês e aprender com vocês. Eu preciso de ajuda, eu preciso de contar com a experiência do outro para que de fato a gente construa juntos, a gente saia mais forte juntos. Para terminar, quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto das poesias, que eu gosto dos textos, né? E aí eu separei um pequeno texto de Fernando Pessoa, que é um autor que eu gosto muito. E esse texto, o título dele é Depois de Tudo. Depois de tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. E a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Marco Paulo, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por todos vocês que ficaram comigo até agora e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa e vamos sair muito fortes. Espero poder interagir pessoalmente com todos vocês. Se quiserem, me mandem e-mails que com muito carinho